Adeus Financiamento, episódio 9. Último mês do ano fazendo os investimentos, que foi com meu salário de dezembro, no caso. E eu tô muito feliz porque eu, enfim, consegui consertar as cagadas de ter comprado fundos imobiliários sem ter o devido conhecimento. E então eu fiz compras em ativos bons, ok, mas com um preço quando estava lá em cima. E aí só esse mês, e coincidência ou não, no último do ano, eu consegui reparar esses meus erros do passado para que de 2025 em diante eu esteja com uma carteira limpa, com muito mais autonomia para poder investir aonde eu quiser, sem me preocupar de ter que consertar alguma coisa do passado. Nesse mês em específico, como eu comentei no início, eu ainda tive que consertar alguns erros do passado. Eu segui a mesma linha de investimento dos últimos 2 meses, de aproveitar que os fundos imobiliários eles estão numa queda muito expressiva, que a gente não vê há muito tempo. E aí eu comprei um grande volume, principalmente do VEGIR 11, que foi basicamente a única coisa que eu comprei no mês passado. Dessa vez foi a cartada final, eu consegui fazer uma compra que meu preço médio baixasse a ponto dele ficar inferior ao valor patrimonial desse fundo por cota. Eu vou explicar isso mais tarde, mostrando a tela, mas agora todos os meus fundos imobiliários eles estão com preço médio abaixo do valor que eles realmente valem patrimonialmente falando. Então foi basicamente a compra mais bruta de VEGIR 11, e aí as demais compras foram de ações de troco, que eu chamo. Uma ação do setor de seguros, chamada UIS. Também vou gravar um vídeo mais específico do porquê que eu estou investindo nessa ação. E a outra ação é da Unifique, que é uma empresa de rede de fibra óptica mais voltado para a internet, mas eles têm uns projetos também bem bacanas de expandir o seu portfólio. Também vou gravar um vídeo específico de Unifique para falar o porquê que eu estou investindo nessas duas empresas. Aí eu vou deixar aqui na tela tanto a compra que eu fiz de VEGIR, as compras, né, porque foram em vários períodos, foi seja quando o salário caiu, ou seja, conforme os dividendos dos meus fundos imobiliários e das ações foram caindo, eu fiz diversas compras no decorrer do mês de VEGIR 11 e também as compras que eu fiz da UIS e da Unifique. Tudo aí printado na tela para mostrar efetivamente as compras que eu fiz, que é o propósito desse vídeo, né? Investir compartilhando para encorajar você a também seguir esse rumo. Daí eu continuei não investindo em criptomoedas, porque elas estão muito valorizadas, estão numa crescente muito grande, muito por conta das eleições lá dos Estados Unidos. O Trump é um cara que gosta muito de Bitcoin, que gosta muito de criptos, e o nosso real está cada vez mais desvalorizado, então assim, as criptos estão bombando. Eu dei uma segurada de novo esse mês, mas mês que vem eu acredito que já está começando a baixar um pouco, então mês que vem eu acredito que eu consiga voltar a investir em criptos, porque é uma parte importante da carteira que ela faz, como é que se chama? Uma correlação negativa com o real. Porque como ele é uma moeda mundial, ele não depende do real para ele poder valorizar ou não. Ele é muito mais global de fato. Então, é de certa forma positivo para sua carteira ter essa diversificação, porque enquanto os fundos imobiliários e as ações estão caindo neste momento, as criptos elas estão subindo. Então, assim, não é todo o seu patrimônio que cai, é só parte dele. Por isso que diversificar em diversos investimentos é importantíssimo. E daí, além disso, não investi em criptos, mas eu continuei na minha saga de aumentar pouquinho em pouquinho a minha reserva de emergência. E aí eu coloquei lá os meus R$ 150 padrão da reserva. E aí, finalmente, eu consegui chegar num valor da renda fixa, da reserva de emergência, que eu consiga pagar uma parcela do financiamento. Então, assim, eu tenho diversas outras contas fixas, que o valor que tem lá eu não conseguiria pagar, né, caso eu, sei lá, não recebesse nenhuma renda no mês que vem, por exemplo. Mas eu já expliquei isso diversas vezes, é só para reforçar que eu não estou preocupado com isso, porque eu me considero num emprego estável, então eu estou realmente engatinhando bem devagar em relação à renda fixa, à reserva de emergência. Quando eu conseguir ganhar um pouco mais, aí de repente eu dedico mais esforço para aplicar na reserva de emergência, que já me salvou esse ano e é um negócio realmente importantíssimo, você tem que ter. Daí, antes de eu mostrar a tela, eu só queria reforçar do porquê que eu investi tão pesado em VEGIR, porque além de eu querer bater a minha meta pessoal com este fundo imobiliário, de baixar o preço médio dele até o valor da cota patrimonial,
O foco dos meus investimentos são a renda passiva. Então, a ideia, o meu propósito até de criar esse canal, te encorajar a também investir, é que você tenha uma renda vinda de uma outra fonte, não necessariamente do seu trabalho, seja CLT ou seja se você é um empreendedor. Então, a proposta é realmente, mês a mês, a minha renda passiva aumentar, de modo que eu consiga, com o valor que eu receber dos investimentos, pagar a minha parcela mensal do financiamento, e aí o dinheiro que eu ia tirar do meu, que eu tiro na verdade, né, do meu bolso para investir, eu vou passar a amortizar esse financiamento. E aí dessa forma eu vou conseguir liquidar ele muito mais rápido. E daí quando esse grande dia chegar, além de eu ter quitado o meu financiamento muito mais rápido, por conta da amortização, eu também vou ter uma renda passiva ali me esperando para eu poder desfrutar dela e, na verdade, aumentá-la, porque eu vou usar, além do dinheiro que os investimentos me estão retornando, que vai se equivaler ao meu valor de prestação do financiamento, aí eu também vou tirar dinheiro do meu bolso agora não mais para amortizar, porque eu já vou ter quitado a dívida, mas para somar ao valor dos investimentos. Então, o que eu invisto hoje vai estar investindo em dobro, no caso. Então, eu estou realmente muito empolgado e é por isso que eu invisto tanto em fundos imobiliários e nas ações que me pagam dividendos, porque a proposta é que realmente esse valor cresça cada vez mais para que eu não precise tirar dinheiro do meu bolso até esse financiamento, enfim, acabar. Acho importante dar esse contexto porque você tem que ter uma missão, digamos assim, uma proposta, um objetivo muito bem definido do porquê que você está investindo. É claro, né? A missão principal é você se aposentar antes do INSS, você se aposentar mais cedo, não precisar se matar de trabalhar para de repente ter uma aposentadoria que não vai ser tão gratificante quanto a que os investimentos podem proporcionar. Mas é bom você traçar umas metas menores e mais alcançáveis para que quando você chegue nelas, você tenha essa sensação não só de dever cumprido, mas que o seu patrimônio está crescendo, você está conseguindo evoluir e você não vai meio que chegar no seu objetivo só, sei lá, daqui a 20 anos, 10, 15, 30, não sei, depende do quanto que a gente investe, de quanto que a gente quer de renda passiva. Mas traçar esses objetivos intermediários te ajuda bastante, te motiva mais, no meu entendimento, a querer continuar investindo e a ver o seu efeito bola de neve, né, do dinheiro caindo na conta só crescendo. Daí, dado o contexto, vou agora compartilhar a tela para mostrar como ficou a reta final dos meus investimentos neste ano de 2024. Daí, beleza, aqui a gente está no site do Investidor 10, que é onde eu fiz a minha conta gratuita para conseguir lançar os meus investimentos e ter de uma forma de dashboard mais organizada e conseguir ver o acompanhamento deles no mês a mês. Daí, antes de eu fazer uma overview, eu vou mostrar como que estão os meus fundos imobiliários com a minha meta pessoal batida, que eu tanto estava explicando no decorrer dos outros vídeos. Então, eu vou abrir cada um deles para mostrar para vocês onde que no Investidor 10 a gente vê isso. Então, já abri todos aqui. O primeiro que a gente vê aqui é o GARI 11. Aqui a gente aparece os dados atuais desse fundo imobiliário em específico, e aí a gente rolando aqui para a tela, a gente tem essa informação aqui, ó, valor patrimonial por cota, 9,16. O que isso quer dizer? Que o fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial, que no caso aqui do GARI 11 é de 1,35 bilhão, e aí, mediante esse valor patrimonial dividido pela quantidade de cotas que ele tem, que circulam no mercado, o valor patrimonial dele é de 9,16. E o que isso quer dizer? Que esse é o valor justo do fundo. Então, se o fundo imobiliário ele está menor do que esse valor, você está comprando ele descontado, como se fosse uma promoção. E se ele estiver acima, esse fundo imobiliário ele está sendo precificado com valor maior do que ele realmente vale. E isso por inúmeros motivos. Ele pode estar muito valorizado, pode ter feito compras que o pessoal gostou muito, enfim. E daí, quando a gente vem aqui para minha carteira, o GARI 11, o meu preço médio, o que é isso? Todas as vezes que eu comprei esse fundo imobiliário por um valor em específico, ele foi me gerando valores de compra que, quando eu faço uma média desses valores de compra de forma unitária e total, né, ele está com R$ 9,09. Ou seja, esse fundo imobiliário está abaixo do que ele realmente vale. Então, quando ele chegar no patamar de custar o que ele realmente vale ou acima, eu vou estar
muito valorizado porque eu fiz ele sempre comprando de forma descontada. Ou até se eu comprei ele quando ele estava mais caro, depois eu fiz mais compras que fez o meu preço médio diminuir. Que foi o caso do VGIR 11 e do MXRF 11 que a gente vai ver já já. Então, beleza, o Gary 11 já tá ok, como eu mostrei. Aí tem aqui o XPCA, que é o patinho feio da minha carteira, tá em queda free fall aqui, queda livre, porque um dos clientes dele entrou em recuperação judicial e isso impactou na forma como o fundo ele é remunerado. Aqui a gente tem o valor patrimonial por cota dele de 9,44 e quando a gente vem aqui para minha carteira, vê o preço médio, tá 8,74. Então assim, tá muito abaixo, tá super ok. E aí o próximo a gente tem o HGBS, que é um fundo de shopping, que também tá super descontado. E olha o valor patrimonial dele, R$223. Quando a gente vai para minha carteira, eu tô com 215. É o fundo que eu tô assim mais próximo do valor patrimonial dele, não tá tão descontado, mas justamente porque uma cota dele já é um valor um pouco salgado, então é meio difícil de eu ficar comprando cotas desse fundo. E como ele já está abaixo do seu preço patrimonial, eu não me preocupo em comprar tantas cotas dele. E aí, beleza, o próximo é o MXRF11, meu preço médio está 9,47 e quando eu vou lá para a página do fundo, a gente vem aqui para baixo, ó, o valor patrimonial dele 9,44. Então, ou seja, mais uma meta batida aí. E não. Na verdade, acabei de ver que eu não estou com preço médio abaixo do valor patrimonial do MXRF11. Se eu não me engano, isso aqui atualizou. Se alguém souber disso, que de repente entende um pouco mais, me sinaliza isso, mas já é uma grata surpresa. Então, mês que vem, provavelmente, se ele tiver descontado o MXRF11, eu vou comprar mais cotas dele para eu conseguir baixar esse meu preço médio para ficar inferior a 9,44. Isso aqui tá aí, né? Achei que eu ia virar 2025 com as minhas metas batidas, mas por causa do MXRF11 não vai ser o caso. E aí, por último, mas não menos importante, o fundo mais antigo da minha carteira, o VGIR 11, ele está com preço médio hoje de R$ 9,55. Quando eu comecei o ano, esse preço médio estava mais de R$10. E aí, a gente vindo aqui para baixo, ó, o valor patrimonial dele é R$ 9,73. Então, eu, enfim, consegui bater a minha meta desse fundo, que é o que mais estava me dando trabalho. Então, beleza. Ah, mas de repente você está se perguntando como que eu vou ver esse preço médio se eu não tenho uma conta no Investidor 10, se eu não faço lançamento no Investidor 10, eu só quero saber. Isso é muito tranquilo também. Você vai aqui no Google, deixa eu até colocar a carinha do Google para ficar mais fácil, aí você vai digitar, por exemplo, VGIR 11. E aí você tem diversos sites que são consolidadores de informações, seja de fundos imobiliários ou seja de ações. Aí tem esse Status Invest, tem o Funds Explorer, o próprio Investidor 10. Então, cada um deles vai te dar essa informação. Então, eu vou clicar aqui no Status Invest, por exemplo, e aí ele tem um layout um pouco diferente, mas as informações, se você observar, são praticamente as mesmas, que mostram aqui as informações iniciais. E aí, aqui embaixo, ó, valor patrimonial por cota, 9,73. Se você quer saber se o fundo imobiliário está descontado ou não, o site ele também vai trazer essa informação de PVP, que é o que eu falei até no último vídeo sem me explicar muito, que é se ele tiver abaixo de 1, ele está descontado, se tiver acima de 1, ele está caro. Então você compara. Aqui no Google também ele te dá o último valor do fundo, ó, 9,16. Então você sabe que o valor patrimonial do VGIR é 9,73, se ele está 9,16, então ele está mais barato. Resumidamente, é dessa forma que você consegue checar e eu, tirando o MXRF11, enfim, consegui bater a minha meta dos meus fundos imobiliários com um valor abaixo, meu preço médio, abaixo do que eles realmente valem. Daí agora voltando, mostrando aqui a tela inicial do meu consolidador, no caso do Investidor 10. Aqui a gente tem uma foto, né, de como que eu estava em dezembro de 2023, ou seja, um ano atrás. Eu estava com um patrimônio no valor de R$ 1.514 e hoje esse patrimônio ele está no valor de 10.955. Então, assim, um baita de um salto, para honra e glória de Deus. Graças a ele eu consegui começar a investir mais forte esse ano, que é o que eu estava realmente pendente aí devido às minhas questões particulares e estar priorizando outras coisas, e tudo bem, eu precisava priorizar essas outras coisas. Mas você vê que a partir de maio, que foi que deu o salto, né? Aqui de abril para maio, que foi
quando eu recebi o meu salário de abril e eu comecei a investir, foi a partir desse mês. E aí daqui em diante foi só crescente, né? Exceto esse mês aqui de setembro, que por conta de uma intercorrência na vida eu precisei sacar parte do valor da reserva de emergência, então ele deu uma diminuída. Mas é para isso que ela serve, né? Então cumpriu o seu propósito minimamente. E hoje eu estou aqui em dezembro muito melhor do que no ano passado, certo? E aí aqui as minhas ações, elas estão com uma variação negativa, porque a gente está num momento maravilhoso do nosso governo, para não falar outra coisa. Então, as ações, as iniciativas que eles têm feito, o mercado não tem visto com bons olhos, e com isso as empresas brasileiras, o real, né, o nosso dinheiro, ele se desvaloriza mediante a isso. Mas a empresa não mudou, a empresa segue com a mesma premissa, o mesmo propósito, pelo menos as que eu tenho investido. Então, isso não me faz querer sair dessa empresa porque elas estão desvalorizadas. Eu entendo que isso é um momento, que isso vai passar, e eu estarei aqui esperando para quando isso acontecer. Então, esse é o cenário atual das empresas da minha carteira. Esse aqui, os fundos imobiliários, que a gente já estava até vendo, a variação está até um pouco menor. Isso aqui estava bem pior há umas semanas atrás, inclusive, dentro desse mesmo mês. Aqui são as minhas criptos, realmente é o que eu estava explicando mais cedo, né? Elas fazem uma correlação com o real. Então, enquanto os meus fundos imobiliários estão aqui no negativo, né, na variação, as minhas criptomoedas, elas estão super valorizadas. Você vê, 50% do que eu realmente paguei e por quanto elas estão efetivamente valendo. Isso aqui é bastante coisa. E aí, essa BDR não vale falar, porque é um negocinho do Nubank. E aqui é a minha renda fixa, que é a reserva de emergência, né? Também não tem muito o que dizer. Mas o que eu quero mostrar mesmo, e o que interessa pra gente, né, que é o estilo de vida que a gente leva, né, de pagador de contas mensais, digamos assim, eu quero mostrar, colocar a foto mensal para mostrar a evolução dos meus proventos, né? Ó, eu comecei, o primeiro pagamento que eu tive de quando eu comecei a investir do VGIR 11, no caso, né, do fundo mais antigo da minha carteira. Eu tive outros antes disso, eu comecei em 2017, só que aí eu precisei me desfazer também por questões particulares, e aí o único que ficou foi o VGIR. E aí eu recebi R$ 2,40 com o que eu tinha desse fundo imobiliário. E aí quando a gente olha para dezembro desse ano, eu consegui receber R$ 75, para honra e glória de Deus. Isso aqui está misturado a pagamento de ações e de fundos imobiliários. É por isso que um mês fica diferente do outro. Você vê aqui essa escadinha, né? Isso aqui tudo é quando eu estava recebendo só de fundos imobiliários. E aí, quando eu comecei a colocar ações na minha carteira, tem os meses que eles ficam muito descolados o que eu recebo. Por quê? As ações, elas não pagam mensalmente. Algumas até sim, mas a grande maioria paga de forma trimestral, quadrimestral, enfim. E não tem, às vezes, um mês certo, conforme os resultados da empresa. E aí é por isso que em alguns meses tem esse salto aqui de pagamento de dividendos. E aí isso aqui me deixa muito animado, muito motivado, e ano que vem eu com certeza já vou chegar aí na casa dos 3 dígitos, porque isso é matemática, não tem mistério, né? O quanto mais você coloca, mais você recebe, e isso me deixa muito feliz. Quando eu coloco na visão anual, olha isso, né? Em 2020 eu não recebi nem R$30, em 2021 foi nem 50, e aí em 22 já aumentou um cadinho, né? Foi para 152. Em 23 aumentou menos de R$50, e aí quando a gente olha para 2024 já é mais que o dobro do que eu recebi no ano passado inteiro. E sem contar que eu só comecei a investir pesado mesmo com o meu salário de abril. Então assim, não foi o ano todo, imagina se fosse. E aí por conta das ações eu já tenho provisionado aqui um valor a receber de R$30. Ou seja, o que eu vou receber em 2025 já, sem contar as outras coisas que vão cair no mês normal, já é mais do que eu recebi em 2020 inteiro. Cara, isso aqui é animal, é muito maneiro. Acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas eu quis trazer um contexto, quis mostrar como é que a gente está finalizando a carteira esse ano. E eu espero que você continue comigo nessa jornada de construção de herança, que em 2025 vai ser muito melhor do que em 2024, com mais conhecimento, com mais experiência. E aí é uma jornada realmente sem fim, uma jornada para a vida inteira, uma jornada que o seu patrimônio só cresce e você é remunerado proporcionalmente a isso.
é uma forma que eu julguei mais eficiente de empreender, de certa forma, de colocar dinheiro em empresas que já existem do que criar uma do zero, e de pagar um boleto para minha família do futuro, porque isso daqui é o que mais também me motiva, uma das coisas, né? É que é uma missão geracional. Não é porque eu estou fazendo que vai morrer comigo quando eu, né, em nome de Jesus, estiver no céu com o Senhor. Mas é algo que vai ficar para o meu filho, para os meus filhos, não sei, para os meus netos. Então, realmente, isso daqui não vai morrer, né? Eu estou começando a construir, de certa forma, um legado que eu espero, vou educá-los para isso, que isso se perpetue geração após geração e que a minha descendência não precise escolher entre uma coisa ou outra, entre estudar X ou Y, mas que ela consiga não só estudar, de repente, X e Y, e no lugar em que ela quiser estudar, no lugar que ela quiser se profissionalizar, no lugar, enfim, dar esta autonomia, este conforto de poder escolher fazer no sentido de qualificação profissional, no sentido de estudo mesmo, enfim, dar essa autonomia de escolha, que é algo, é um conforto que o dinheiro consegue proporcionar para a gente, de aprender um idioma mais cedo, de não ter que trabalhar e estudar para conseguir estudar, de você conseguir se dedicar somente aos estudos, enfim. Esse é o meu grande motivador, o meu grande combustível aí de ficar nessa jornada. E aí vamos juntos. Isso aqui não é uma recomendação de compra, nenhum dos ativos que eu falei eu estou recomendando, só estou realmente compartilhando a forma que eu faço para te encorajar. Se você achou minimamente relevante, ok, se você quiser continuar me acompanhando nessa jornada de construção de herança, fica ligado aqui nesse canal, que não é uma ideia que eu pretenda descartar. Eu tenho, na verdade, aqui criar mais vídeos, e não só esse da série, explicando os ativos que eu faço os investimentos, por que eu invisto neles, para você não ficar também seguindo diquinha e só investir no que eu invisto. De repente, você tem que pensar com a própria cabeça. Mas essa daqui é de lei, é padrão, eu não vou deixar de fazer, que é a série principal, mensalmente pelo menos. Mas a ideia é que em 2025 eu consiga, que é o que estava acontecendo até mais no começo do canal, né? Postar vídeo toda semana. Mas eu não vou prometer, porque, enfim, a vida de CLT não é fácil. Mas vou tentar me organizar melhor para isso. E sim, bora para um 2025 muito melhor do que 2024 foi. Deus abençoe todos e até a próxima.